detectando mentiras e verdades. Isso sim é possível por intermédio da linguagem corporal, expressões faciais, movimento dos membros, e também da linguagem verbal. E a Academia Brasileira de Comunicação e Oratória promove um curso sensacional, incrível neste aspecto. E hoje vamos apresentar um bate-papo aqui desta concepção para os juristas, e quando eu falo de jurista, eu falo de advogado, promotor, juiz e demais componentes aí do Ministério Público e da Justiça. E também o nosso bate-papo aqui também vai se referir a agentes de segurança pública, policiais, delegados, policiais rodoviários, público, né, federal e assim por diante, e também da segurança privada. Tudo bem? Para mim, professor Carlos, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Linguagem corporal e linguagem verbal. Nós vamos, no nosso curso, tratar esses dois assuntos que são complementares. E eu não gosto, eu sempre deixo bem claro, eu não gosto muito dessa nomenclatura, linguagem corporal, porque, na realidade, nós não vamos interpretar o que está acontecendo no corpo. O corpo representa aquilo que está passando em sua mente. Você está nervoso, há várias reações químicas, até mesmo reações elétricas, e tudo isso vai ser expresso na linguagem verbal, às vezes, e na linguagem corporal. E aí sim, você consegue detectar se a outra pessoa com quem você está falando ou interpretando está mentindo ou falando a verdade, ou então, se houver dúvida, caminhar a conversa de tal maneira que possamos detectar a veracidade das informações, tá? Eu vou deixar os links, tá, do curso online. Esse curso ele é totalmente online, tá? Então nós vamos deixar o link e você vai ter informações, inclusive há links de várias explicações de vários conceitos, tá bom? Mas eu vou deixar o link online para que você conheça o curso e tenha ideia do que é o curso e como ele é pronunciado. A título de exemplo para juristas. Então, nós temos aqui um tribunal, onde você tem ali ao centro um juiz, aí você pode ter as outras partes. Pode ter o promotor, pode ter o advogado de defesa, testemunhas e o próprio réu. A conversa ou o interrogatório, tanto das testemunhas do réu, é imprescindível, por intermédio do que o réu, a testemunha está falando, por intermédio das palavras e do corpo, é essencial. Lembrando que as informações que nós vamos dar em nossos cursos é muito importante, pois, às vezes, o réu ou a testemunha, ele se entrega em suas palavras, a gente vai ver algum texto aqui. E aqui eu sempre deixo bem claro, eu sempre oriento, quando puder, é claro, quando um réu ou testemunha for depor, se ela puder apresentar os seus pés, às vezes participamos de audiência em que nós não podemos ver o pé do interlocutor, do réu, da testemunha, eu deixo bem claro, os pés falam muito. Os movimentos dos pés fala se a pessoa pode estar mentindo, verdade, está havendo uma dissonância cognitiva, uma diferença entre aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela está falando, e nós vamos ver isso com muita propriedade. E dá, professor? Dá, para detectar mentiras e verdades. É claro que dificilmente você vai falar, está mentindo, você é um mentiroso. Não é essa a nossa questão. Se eu perceber que a pessoa, por intermédio da comunicação verbal ou corporal, ela está sendo incoerente, eu posso caminhar e descobrir se esta incoerência está afetando ali a veracidade dos fatos. Aqui também, embora esteja a bandeira americana, mas aqui a gente pode também entender uma ação trabalhista, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em audiência trabalhista, onde você tem o reclamado, o reclamante, e ali, diante das perguntas, das respostas, você pode ver
quem está falando verdade, quem não está falando verdade, quem está sendo coerente ou incoerente. Repito, né, então aqui na realidade eu estou dando um exemplo, né, de muitos exemplos de uma ação, na área do trabalho. Pode ser muitas outras áreas. Aqui então eu nem se falo, que no Brasil nós temos o Tribunal do Júri para o crime doloso contra a vida. Que coisa mais impressionante. Então, quando um promotor está falando, quando o advogado de defesa está falando, ele pode, durante a sua fala, ou a fala da testemunha, do réu, observar as expressões e até mesmo o posicionamento dos membros, dos componentes do júri. Isso é interessante. Eu falo uma coisa, e um dos componentes deu uma declinada para trás, isso é sinal de rejeição. Coçou o queixo, é sinal de dúvida. Então, eu posso, durante o júri, fazer uma análise dos componentes e perceber se eles estão sendo favoráveis àquilo que eu estou falando, se eles estão entendendo, e aí, nesse momento, eu posso mudar o discurso. Eu fiz uma declaração onde houve uma repulsa, eu tenho que, ou houve uma dúvida, ou houve até mesmo uma rejeição. Se eu faço uma declaração onde há uma inclinação em minha direção, está havendo aí um entendimento ou até uma aceitação. Membros, mãos cruzadas, mãos sobre o colo e assim por diante. Aqui nós deixamos bem claro, tenho conversado com muitos advogados, que esse ponto na advocacia na justiça em geral, é importantíssimo interpretar, lembrando que o corpo fala muito, muito mais do que a boca, mais de 90%. Então, analisar e, eu sempre falo, né, entender e direcionar a conversa. Esse ponto aqui é sim, simplesmente. E dá também um outro ponto importante, é nós interpretamos intenções e reações, seja lá quem for. Qual a intenção? Aí nós vamos passar para ela para a psicanálise, entender o que está passando no subconsciente do meu interlocutor. Aí eu posso entender como ele vai reagir ao que está acontecendo, ao que está sendo falado, e quais são as suas intenções. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, um interrogatório. Tivemos também a oportunidade de acompanhar muitos interrogatórios, até mesmo na delegacia. E os policiais, delegados, seja lá quem for, inclusive tive a oportunidade de trabalhar também, de acompanhar interrogatórios na esfera federal, na esfera civil, e é muito importante. Mesma coisa, como o interrogado ele se comporta por intermédio das palavras, como ele se comporta por intermédio da movimentação. Olha que coisa interessante, muitas vezes nós percebemos que a conversa está incoerente ou até mesmo contraditória. Isso não quer necessariamente dizer mentira, pode ser questão de nervosismo e assim por diante. E aí a beleza do curso do professor Calazans está aqui. Como é que nós vamos redirecionar um interrogatório às perguntas para detectar essa diferença e saber se aqueles movimentos é caso de nervosismo ou até mesmo uma mentira. Existe um seriado, está na Netflix, chama Amor e Morte. É um caso real, ocorrido em 1980, no Texas, Estados Unidos, mas foi e ainda é emblemático. Resumindo aqui, eu aconselho a que todos assistam a esse filme, e nós vamos, numa oportunidade, produzir um vídeo só falar de alguns aspectos desse vídeo falando sobre esse assunto. Mas é uma mulher que tinha um amante, uma mulher casada, que tinha um amante, esse amante também era casado. Eram duas famílias amigas, interagiam na sociedade, os filhos viviam juntos, muitas vezes os filhos de um casal iam dormir na casa do outro e assim por diante. E um dia, a traída descobriu.
tiveram um confronto, ela descobriu, e ela parte, atraída, né, parte para cima da outra mulher que estava traindo. E ela parte para cima com uma agressão com um machado. Eu não vou contar aqui o da spoiler, mas muito mais importante do desfecho final, muito mais importante, é o que ocorreu no filme, uma coisa muito interessante no aspecto jurídico, psicanálise, neurociência e assim por diante. Então, a mulher traída parte com um machado, e ali há um confronto, há uma luta entre elas, e a mulher traída acaba perdendo na luta, ela perde o machado para outra mulher, e essa mulher desfere 41 golpes de machado, com o machado na outra pessoa, e, claro, acaba matando. Esse filme, repito, eu preciso enfatizar que ele é muito interessante, porque foi alegado depois, na defesa, legítima defesa. Olha que coisa interessante. É possível legítima defesa quando o agressor desferiu 41 golpes. Esse aí, para mim, é o ponto mais importante, mas não é o mais importante. Na linguagem verbal, ela conversando ali com a comunidade, ela fala para uma amiga, antes de ser indiciada, antes de ser chamada pela polícia, ela ficou sabendo que a polícia ia chamá-la. E ela fala para uma amiga dela: a polícia vai me chamar. A polícia não tinha chamado ainda, porque eu fui a última pessoa a ver a vítima viva. O quê? Ela se entregou aí. Presta atenção. Eu fui a última pessoa a ver a vítima viva. Ela se entregou, né? Prestando atenção, foi uma conversa informal, mas muito cuidado que são nessas conversas informais que você pega o que está lá no subconsciente, né? Então, por isso que nosso curso tem uma pegada muito interessante de psicanálise. Às vezes, um criminoso, um suspeito dá entrevista na televisão, faz um vídeo no podcast, Instagram, seja lá o que for, e o especialista nesse assunto, que é o alvo, o objetivo do nosso curso, ele fica atento. Claro, é claro, se ela falou que ela foi a última pessoa a ter visto a vítima viva, isso não quer dizer só esta frase, não podemos acusá-la, indiciá-la. Não, esta frase, dentro do contexto, é muito importante. Será que é recalque, o que está recalcado lá em sua mente, represado, está saindo agora? Isso é psicanálise. O que é psicanálise? É ler o inconsciente. Será que, por intermédio de um ato falho, ela soltou uma verdade? Então, isto é linguagem verbal. Ela falou uma coisa, eu pego isso aí. Eu fui perito, sou ainda perito, e o perito judicial ele tem uma finalidade que para mim é mais importante, que é formular os quesitos, ou seja, é formular as perguntas. Eu trabalharia com essa informação. Olha o que ela falou lá. Olha o que ela falou. Vou formular uma pergunta em cima disso. Tá? E tem uma outra coisa sensacional, né, que aconteceu já ela sendo interrogada e tinha também um equipamento, antes de falar isso, tinha um equipamento que media mentira. Eh, Ela não quis passar por aquele equipamento e ela não era obrigada a passar. Mas a recusa é uma coisa interessante. A recusa não acusa, não condena. Por que você não quer passar por um detector de mentiras, né? Embora esse detector de mentiras, da forma como ele é feita, hoje há muitas dúvidas no meio jurídico. Mas na linguagem corporal, só lembrando que ela estava mentindo, né? E quando você está mentindo, há uma dissonância cognitiva. Então, a verdade está lá na sua mente. A mentira está aqui nos seus lábios. Quando há uma incoerência entre o que você pensa, entre o que você fala, o teu corpo vai reagir quimicamente e eletricamente. Haverá essa reação. E essa reação vai deixar você desconfortável. E o teu corpo vai tentar equilibrar esse desconforto por intermédio das reações químicas. Vou dar um exemplo. Quando você está sendo ameaçado, que era o caso dela aqui, ela se sentiu desconfortável, se sentiu desmeaçado, o corpo vai reagir. Então, quando eu sou confrontado com uma presa, por exemplo, uma presa não, um animal,
Então, uma das coisas que eu vou falar aqui, mais adrenalina nas pernas, para eu correr ou fugir. Adrenalina, sangue, vai tudo lá para a perna. Então, um leão, estou fazendo uma trilha, apareceu, surgiu um leão. Sangue nas pernas, adrenalina, para eu ter força ou para lutar ou para correr. No caso dela, que estava sentada, ela se sentiu ameaçada e essa reação química, com certeza, apareceu, com certeza. Contudo, não era questão de lutar e nem questão de correr. Quando você tem adrenalina ou muito sangue, e esse adrenalina, esse sangue não foi queimado, vamos dizer assim, há uma coceira e ela coça as pernas. Ela começa a fazer assim, lembrar que no interrogatório havia um interrogador e mais 2 observadores anotando tudo. Quando ela foi perguntada sobre determinada pergunta e ela coçou a perna, opa, nesta pergunta, nesse quesito, tem alguma coisa aí. Aí eu trabalho sobre aquilo. Eu me lembro, eu trabalhei uma vez numa causa, eu era assistente técnico, estava o juiz, o promotor, eu, o advogado e o réu era réu não, uma testemunha, a principal testemunha do caso, de um piloto que foi acusado de um crime aeronáutico. E ele estava muito desconfortável, depois nós descobrimos que era uma testemunha que estava mentindo. Mas ele fez 3 sinais que eu vou conversar no meu curso, que foi sensacional para nós detectarmos que ele estava mentindo. E um dos sinais que ele fez foi isso. Quando a juíza fez uma pergunta, ele começou a coçar a perna. Aí eu falei para o advogado, ó, ele está mentindo. E é claro que nós não falamos na audiência, você está mentindo, sou mentiroso. Não fizemos isso. Contudo, e aí, Calazans? Vamos formular perguntas aqui agora, vamos... E o advogado, eu fui passando para os advogados, e a testemunha era um piloto mentindo em relação ao tráfego aéreo, regras, regulamento, mentiu horrivelmente. E aí nós fizemos algumas perguntas que ele caiu em contradição e com esta técnica nós descobrimos que ele estava mentindo e alcançamos ali a absolvição do réu. Em abordagem policial, olha que coisa interessante, abordagem policial. Lembrando que intenções e reações. Quando é humilhante, não é humilhante. Teve um assalto ao redor. Nós abordamos um suspeito. Ele está falando mentira? As mãos no bolso. Quer dizer uma coisa? A posição dos pés, a posição do tronco, nós vamos dizer, é interessante. Estou falando com uma pessoa, mas estou com o tronco virado. Isso quer dizer muita coisa. E se haverá agressão. Quando o interrogado, o suspeito, coloca as mãos aqui no pescoço, ou quando ele coloca um pé à frente em relação ao outro, é questão de iminente ataque. Ele está com as mãos tranquilas, flexíveis. De repente, ele começa a fechar as mãos. Outro sinal de iminente ataque. O sinal mais próximo do ataque é quando ele ajeita a roupa, principalmente aqui na região da cintura, arrumando o cinto. Aí é o sinal mais próximo do ataque. Tudo isso nós conseguimos detectar, independentemente daquilo que ele está falando. Não, doutor, estou calmo. Não, doutor, eu estou tranquilo. Lembrando que na minha formação eu falo que eu tive a oportunidade de trabalhar na segurança pública e privada. Na privada, como chefe de segurança em uma determinada instituição, 20 anos, e infelizmente eu tive várias oportunidades de ser atacados por meliantes, noia, atacado com arma branca e assim por diante. Mas nós conseguimos interpretar, eu sempre falo, e na verdade não fomos atacados porque um segurança público ou privado ele não pode reagir, ele tem que agir. Para isso ele precisa, por intermédio de tópicos da psicanálise que nós vamos dar no nosso curso, entender o que está se passando na mente dele e ser preditivo ou proativo, agir antes. Funcionário, agentes públicos não reagem. Se reagir, já está no prejuízo. E, às vezes, as informações estão claríssimas e o policial, o agente, às vezes público, né, às vezes privado, não percebe isso aí. E aí nós vamos estudar casos reais que ocorreram na justiça, que ocorreram na segurança pública, em vários outros setores, tribunais, sala de aula, em entrevistas, inclusive tem uma entrevista.
Cabrini, eu considero o Cabrini um dos repórteres, jornalistas mais preparado para essa área aqui. E eu vou apresentar para vocês, olha que coisa interessante, algumas entrevistas que o Cabrini deu, algumas que ele deu ou fez, e se tornaram verdadeiras peças para a justiça. Eu vou mostrar isso, ok? E lembrando que nós vamos falar sobre a psicologia. Psicologia fala sobre o consciente, aquilo que está sendo aparente. A psicanálise fala sobre o inconsciente ou subconsciente, que para mim é a parte mais importante. E agora a pegada mais importante, que é a neurociências. Que a neurociências tem feito, tem apresentado os estudos, pesquisas, ela suplanta a psicologia e a psicanálise. Na verdade, eu não dispenso nem a psicologia, nem a psicanálise, mas um contexto da neurociência abrange as duas concepções que deixam claríssimo, o nosso curso tem esta finalidade. E o ponto alto, um dos pontos altos do nosso curso é o certificado. Nós fizemos um acordo com uma instituição de ensino e vamos, além de fornecer conhecimentos interessantes, certificado de extensão universitária. Eu vou deixar um link onde eu falo só o que é, para você entender o que é o certificado. Você não precisa ter nível superior para alcançar esse certificado. Então, logo abaixo eu coloco extensão universitária e faço uma breve explicação para que você tenha acesso. Ou seja, o professor Calazans, além de fornecer conhecimento, que é muito importante, vai fornecer também um certificado reconhecido por uma IES para abrilhantar o seu currículo, tá? Lembrando eu vou mandar também um link, deixar aqui logo abaixo um link do curso, onde eu vou falar sobre o que é o curso, de uma forma genérica, e a minha formação. Por que que o professor Calazans, quais são as suas especialidades que habilitam ele fazer esse curso, ok? Coisa muito interessante, eu gostaria que você parasse aqui. Tá bom? Para mais informações sobre o nosso curso, você fica convidado a ser membro do nosso grupo do WhatsApp, escaneando, ou vou deixar o link aqui também. Você pode, logo aqui abaixo na descrição, e você pode fazer linkar e fazer parte do nosso curso. Aí você vai receber muitas informações sobre cursos, palestras. Lembrando que esse curso é online, com encontro presencial, não. Presencial, há encontros presenciais, mas são bônus. Mas muitos encontros online, e o curso todo em vídeo, maravilhoso. A experiência do professor Calazans proporcionou um curso muito interessante. E eu vou deixar, como eu já falei, um link onde eu falo só sobre o curso. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Vocês não têm ideia do curso que o professor Calazans formulou, preparou e já está disponível. Inédito quanto ao conteúdo, inédito quanto ao método. Um grande abraço e tudo de bom.